reúne, pelo, reúne pelo menos até quando sair em dezembro da presidência, praticamente 200 juízes do Brasil inteiro. Então, é um grupo muito representativo, que conta com a presença de praticamente todos os juízes especializados do Brasil e mais centenas ou mais de dezenas de outros juízes que atuam com essa matéria, embora não estejam em varas especializadas. Então, é uma alegria muito grande estar aqui e ter a oportunidade de falar desse projeto de lei. Como já foi introduzido pelo João, esse é um projeto de lei apresentado pelo Ministério da Fazenda dentro de um contexto de micro-reformas econômicas. E nós somos convidados pelo Ministério da Fazenda para auxiliá-los tecnicamente na elaboração de um projeto que tornasse as falências mais efetivas do ponto de vista de tempo e arrecadação ou recuperação de crédito pelos credores. Os padrões internacionais medem eficiência de falência por esses dois critérios. Quanto menos ela dura e quanto mais os credores conseguem recuperar, isso significa uma maior efetividade do procedimento falimentar, e essa métrica ela acaba compondo como uma parte importante os índices que determinam se um país está ou não apto ou é favorável ao recebimento de investimentos. Porque o investidor internacional, quando vai colocar o dinheiro num país, ele quer saber como o dinheiro entra e como o dinheiro sai, né? Eventualmente, se der errado. Então, a ideia do Ministério da Fazenda, nesse caso, é justamente melhorar a competitividade do Brasil para que ele se torne mais atraente e tenha um procedimento falimentar que dure menos e que represente uma maior recuperação de crédito aos credores. Então, diante dessa encomenda, nós passamos a trabalhar, né, eu, Munhoz, o Pedro Teixeira e o Felipe Aguiar, acho que são esses, né, Munhoz? Se eu esquecer alguém, por favor, me corrija. Sob a coordenação do Marcos Pinto, que é o secretário responsável por essas reformas econômicas. E nós idealizamos esse texto que hoje está apresentado ao Congresso Nacional e passou a ser objeto de um debate amplo na comunidade jurídica. Muito bem. Esse projeto ele traz dois pontos centrais que eu acho que formam ali as colunas de sustentação de toda essa ideia, que são pontos que complementam a reforma de 2020. E aqui eu já aproveito para dizer que eu ouvi algumas considerações acerca de, poxa, a gente deveria testar para ver se a reforma de 2020 deu certo antes de reformar de novo, e nós não temos métricas. Bem, na verdade, nós não estamos reformando aquilo que foi reformado. Nós estamos complementando pontos que não foram objeto de mudança naquela época. Em 2020, do ponto de vista da falência, ou em relação à falência, nós andamos muito, evoluímos muito, soltamos a corda, vamos dizer assim, da realocação de ativos, da venda de bens, permitindo que a venda fosse feita sem muita burocracia, a questão do preço mínimo, as astas, sem aquela burocracia toda, e certamente isso gerou bons efeitos, é o que a gente percebe na atuação do dia a dia. Vocês, juízes, estranho eu falar assim, porque eu era juiz até alguns dias atrás, né? Mas a gente, na nossa atuação, a gente sabe, né? A gente vê que melhorou. Só que o que se pretende fazer agora é potencializar outros aspectos que, junto com esses, vão trazer resultados melhores em termos de recuperação de crédito, em termos de tempo. E o que nós idealizamos? Os dois pontos centrais: o plano de falência e o gestor fiduciário. Começando pelo plano de falência. O plano de falência ele deve ser apresentado pelo AJ ou pelo gestor, e aqui eu abro um parênteses para deixar uma coisa muito clara. O administrador judicial é o gestor fiduciário, né? Eles estão sujeitos ao mesmo regramento. A única diferença é que o administrador judicial é nomeado pelo juiz e o gestor fiduciário seria o administrador judicial, nomeado ou eleito pelos credores, mas o regime jurídico é o mesmo. Então, esta figura, o AJ ou o GF, eles vão apresentar um plano de falência
que é regulado por lei, depois o Munhoz pode até falar em maiores detalhes, mas que vai dizer em detalhes o plano a ser feito ali, né? As estratégias a serem empregadas na venda e no pagamento, basicamente. E o mais importante de tudo, a lei ou o projeto vai dar a esse gestor ou esse AJ poderes amplíssimos para cumprir este plano, independentemente de autorização judicial para cada ato. Por quê? Porque esse plano vai ser submetido à Assembleia Geral de Credores para ser aprovado e depois vai ser submetido ao juiz para ser homologado. Havendo a homologação judicial, o AJ ou o GF partem para o cumprimento de maneira absolutamente desburocratizada. Ele pode fazer acordos, independentemente de pedir autorização a cada acordo que fizer, desde que isso conste e já tenha sido aprovado no plano. Ele pode vender ativos, ele pode aplicar técnicas diferenciadas de realização de ativos, como operações societárias e tudo mais. Ele pode fazer pagamentos desburocratizados aos credores, independentemente de conta judicial, de expedição de guia de levantamento, de alvará, que é tudo aquilo que acaba burocratizando muito o processo. Mas veja, os credores precisam dar esses poderes a essa pessoa que vai cumprir o plano, né? E os credores jamais dariam poderes tão amplos para alguém que eles não confiam, para alguém que não seja da confiança do mercado. Por isso, surgiu a figura do gestor fiduciário, que é o AJ nomeado pelos credores. Então, o juiz, ele inicialmente nomeia um administrador judicial provisório. Por que provisório? Porque ele vai tocar o processo de falência até o momento de se fazer a AGC, onde poderá haver a eleição de um gestor fiduciário. Ele vai fazer a lista do artigo 7º, parágrafo 2º, e a AGC, além de cuidar das questões urgentes que surjam nesse meio tempo. Aqui é um ponto interessante, importante. O AJ não será necessariamente substituído. Ao contrário, eu poderia afirmar, com base na experiência e na mesma lógica dos planos de credores, que o AJ será mantido na maioria dos casos. Ele só será substituído se houver interesse dos credores em conceder poderes tais para o cumprimento de um plano que seja incompatível com a confiança que eles têm naquele AJ. Então, aqui um ponto importante. Eu ouvi de muitos AJs, e conheço muita gente, sou amigo de todo mundo, dizendo, esse projeto prejudica os AJs. A minha visão é diferente. Na minha visão, esse projeto favorece os AJs. Por quê? Porque o gestor fiduciário também é AJ. Né? E muitas vezes você tem um AJ que é muito bom, mas que não é nomeado em determinado juízo. Porque aquele juízo confia em outro AJ, enfim, não tem nada a ver com a sua capacidade técnica. Ele poderá ser nomeado, então, pelos credores. E quanto melhor ele for e maior a confiança que o mercado tiver no trabalho dele, ele não será substituído pelos credores. Ele será mantido porque ele já é da confiança dos credores também. Então, eu acho que isso amplia o mercado para os administradores judiciais, que antes, ou melhor, que na legislação atual, podem ser nomeados única e exclusivamente pelo juiz. E que a partir desta reforma, caso seja aprovada, poderá ser nomeado pelo juiz ou pelos credores. A J é igual a GF. São as mesmas pessoas. Aliás, nós mudamos o nome, e aqui eu me penitencio, viu, Munhoz? Que a ideia do nome foi minha. Mas, de repente, era melhor falar AJ também, para não criar esse problema todo. O AJ é o GF é o AJ, a diferença é quem nomeia. Tanto é que o artigo 22, parágrafo 5º do projeto, ele diz que o AJ, o gestor fiduciário, se submete ao mesmo regime do AJ. Então, todas as regras que valem para o AJ valem também para o gestor fiduciário. Quando a Assembleia for eleger, né, pela maioria dos seus credores, um gestor fiduciário, terá que ser um profissional de mercado com aquelas mesmas características previstas na lei para o AJ. Quando ela fixar o valor da remuneração,
que deve ser um valor de mercado, o projeto diz isso, evidentemente que também se aplicam os limites estabelecidos na lei para essa figura do gestor fiduciário, para a remuneração dele, tal qual a remuneração do AJ, porque um é igual ao outro, a diferença é só quem nomeia. Então, nós temos esses dois pilares básicos, o plano de falência e o gestor fiduciário. Gestor fiduciário que vai ser o responsável, caso ele seja eleito, pelo cumprimento do plano de falência. Caso ele não seja eleito, porque o AJ já é da confiança dos credores, é o AJ quem vai apresentar o plano de falência e é ele quem vai dar cumprimento ao plano de falência. Se eventualmente o plano de falência não for aprovado, né, seja ele apresentado pelo gestor fiduciário, seja ele apresentado pelo administrador judicial, a Assembleia não aprova o plano de falência. Ok, segue-se a regulamentação normal que nós já conhecemos. Esse gestor ou esse AJ vai fazer a alienação dos bens de acordo com, com aquela proposta anexa ao plano de falência que diz lá como é que vai ser feita a venda dos bens, seguindo-se aí a regra básica. Então, de maneira geral, em linhas gerais, é isso. O projeto traz essas duas grandes novidades que complementam a reforma de 2020 e que não alteram novamente aquilo que foi alterado em 2020. Isso é importante, porque dizer que nós deveríamos esperar mais para ver se deu certo a reforma de 2020 significa dizer que nós vamos mudar o que a reforma de 2020 fez. Como é que você vai mudar se você não sabe que funciona? Não, nós não vamos mudar. Nós vamos criar um próximo passo para potencializar aquilo que já foi feito em 2020 e que está funcionando. Embora não existam métricas publicadas, o dia a dia mostra isso. Uma última observação. Poxa, mas de onde vocês tiraram isso, né? Tiraram da cartola essa ideia? Por que isso? Veja, esse é um modelo, é uma boa prática internacionalmente reconhecida. A doutrina internacional trata sobre isso, e eu citaria aqui o Aurélio Gurrea Martínez, por exemplo, e diversos modelos de sucesso aplicam isso. Eu citaria, por exemplo, o Chile, nosso vizinho, que reformou a legislação em 2014 e adotou um modelo bastante parecido com esse. Embora lá os credores escolham ali o vedor, né, que é o nome que eles deram lá, mas quem nomeia é uma superintendência, não é nem o juiz. Alemanha também, Reino Unido também, Singapura também adota modelos em que os credores podem, de alguma maneira, eleger ou substituir o administrador judicial eleito pelo magistrado, ou eleito pelos credores, melhor dizendo. E, por fim, só para eu não esquecer, porque também conversei com muita gente e já vou tentando abordar algumas dúvidas, né? Será que esse projeto limita o poder do juiz? Será que esse projeto tira poder do juiz? Veja, na minha visão, de forma alguma. Primeiro, porque o juiz continua tendo a prerrogativa de nomear o seu administrador judicial, que poderá ser mantido. Esse administrador judicial ele não é nomeado pelo juiz para ser substituído. A ideia é que ele fique lá, se ele for da confiança dos credores também. E segundo, porque se ele não for e for substituído pelos credores, o juiz continua com o poder exclusivo e, inclusive, de ofício, de destituir esse gestor fiduciário, caso ele não cumpra sua função, caso ele desrespeite a lei. Então, o juiz continua com o controle do processo. Ele não perde poder. Ele apenas o projeto dá aos credores a possibilidade de indicar alguém da confiança da maioria dos credores para que seja possível o cumprimento de um plano de falência ousado, no qual essa pessoa vai fazer tudo e depois prestar contas, independentemente de autorizações judiciais específicas. Eu acho que é aí que vai haver, né, o grande ganho de tempo. Porque o que se pode perder de tempo até a definição do gestor fiduciário e aprovação do plano de falência, certamente se ganha tempo no cumprimento desse plano de maneira desburocratizada.
né? Basta a gente lembrar o desespero que é a emissão daquelas guias de pagamento para credores, né? Eu me lembro quando eu era juiz na vara de falência, eu passei a mandar ofício para o banco fazer transferências bancárias para os credores. Mas a prática em vários lugares ainda é da emissão de mandados de levantamento individuais para cada credor. Você para o cartório um ano para fazer a emissão dessas guias numa falência grande. Então, essas são as ideias gerais do projeto. Eu vou deixar aqui a palavra com o Eduardo Munhoz, para que ele possa entrar em alguns detalhes importantes dessa eleição, da aprovação do plano, dos quórums, do cram-down, enfim, dessas regras específicas. Obrigado, João e Aline. Doutor Munhoz, por favor, está com a palavra. Muito obrigado, viu, pela presença aí. Eu que agradeço. Bom, antes de mais nada, dizer que é realmente uma honra estar aqui no Fonagem e quero cumprimentar o doutor Daniel, o doutor João, a doutora Aline. O Fonagem é algo de crucial importância, porque esse foro de debate e essa interligação, a oportunidade de discussão de ideias por magistrados especializados em matéria empresarial é fundamental. Há muitas pesquisas empíricas, já que o doutor João trouxe muito a questão da eficiência, que mostram que o principal fator para assegurar a eficiência em processos empresariais e particularmente em recuperações e em falências é a qualidade da corte, do magistrado, o nível, o grau de especialização e de infraestrutura também, de preparo da corte que vai lidar com aquele processo. Então, daí a importância das varas especializadas, dos juízes especializados e do Fonagem. Portanto, uma grande honra estar aqui. Um prazer enorme estar ao lado do Dr. João. De fato, tivemos casos importantes e complexos em que foi possível chegar a resultados muito interessantes. Ao Dr. Daniel, que agora é colega na advocacia, com certeza terá um enorme sucesso, além da academia e das contribuições grandes para o aprimoramento do direito empresarial. E a doutora Aline, espero logo ter um processo, sim, na vara de concórdia, para poder ter será, sem dúvida, uma experiência muito interessante. Bom, no momento que o projeto de lei é apresentado ao Congresso Nacional, é o momento em que o debate, a discussão de ideias passa a ser muito importante. Foi muito bom ter tido a oportunidade de contribuir para a elaboração desse projeto, ao lado do Daniel, do Pedro Teixeira, do Felipe, do próprio Marcos Pinto. Foi, acho que, um ambiente de muita discussão de ideias e de muita liberdade, não é, para a defesa dos pontos. E para não haver, mas agora o projeto vai ao Congresso Nacional. É natural que surjam críticas, dúvidas, e é por isso que, nesse momento, o debate como esse que nós estamos fazendo agora seja tão importante. O Daniel, acho que já abordou, e eu não quero, até para aproveitar bem o tempo, não repetir tudo o que ele disse, mas acho que ele destacou muito bem os dois pilares principais do projeto, que são o plano de falência, sem dúvida, e a possibilidade dos credores elegerem o gestor fiduciário. E é verdade, ele podia se chamar administrador judicial. Foi mesmo o Daniel que, durante as discussões, falou, talvez para não confundir, vamos estabelecer um nome diferente. Acho que essa é a confusão que agora vai acabar, mas eu gosto muito dessa abordagem que o Daniel traz. Não há diferença entre eles, há uma única, é que o administrador é indicado pelo juiz e o gestor fiduciário ele é indicado, ele é eleito pelos credores. Em termos de prerrogativas, deveres, responsabilidades, o regime jurídico aplicável tanto a um quanto a outro é rigorosamente idêntico. E já aqui eu queria apenas acrescentar um comentário, também para corroborar o que o Daniel disse, de que não há a crítica de que deveria deixar mais tempo para ver os resultados da mudança de 2020. O fato é que não há uma mudança do que foi feito em 2020. Há um complemento. Mesmo essas duas grandes novidades, que são os pilares, eu diria, desse projeto, que são o plano de falência
e o gestor fiduciário são, inclusive, facultativos. Não é? Ele só vai ocorrer o plano de falência e só vai haver a eleição do gestor fiduciário se houver interesse e aprovação dos credores. Se isso não ocorrer, o administrador judicial vai continuar a exercer sua função e vai proceder à venda do ativo e pagamento do passivo nos termos da lei tal como ela é hoje, sem que haja a observância de um plano de falência. Mas o fato da lei prever essas duas opções, né, na minha visão, trazem a possibilidade ou trazem ferramentas que passam a ficar à disposição dos agentes econômicos, são os maiores interessados, né, no fim do dia, de que haja um bom êxito na condução do processo de falência, de aprovar um plano de falência, e eu vou falar um pouquinho disso, e indicar alguém que seja da sua confiança para fazer a gestão da massa falida no sentido de venda dos ativos e pagamento dos passivos. Eu vou entrar em um pouco mais de detalhe em relação a esses dois pilares do projeto, mas só para não deixar sem comentário, eu acho que ele traz também alguns outros elementos importantes. Claro, são não tão relevantes quanto esses dois que são, sem dúvida, os pilares, mas o projeto se preocupou também, ao meu ver, em primeiro trazer uma quantidade maior de informações aos credores. A gente percebe que em muitos processos de falência é difícil para o conjunto de credores, logo na partida, ter uma fotografia clara de qual é a situação daquela falência. Então, o projeto prevê peças, relatórios que devem ser divulgados, como uma estimativa do valor dos ativos, uma relação prévia dos credores, até uma estimativa de quanto é possível de pagar ou não as classes de credores em função da realidade daquela falência. Então, há toda uma preocupação no projeto de trazer um conjunto adicional de informações que me parece que são muito importantes para que os credores possam se posicionar de uma forma mais adequada, e o próprio falido também. Além disso, um outro ponto que eu chamaria a atenção, que o projeto procurou fazer, foi acelerar o pagamento do passivo. Ele procurou lidar com a possibilidade de pagar as classes hierarquicamente superiores de crédito, mesmo enquanto há a pendência de discussão sobre, eventualmente, impugnações de crédito, habilitações em classes inferiores. A gente sabe que, quer dizer, muitas vezes há até uma possibilidade de venda do ativo. O projeto de 2020 tentou acelerar muito, por meio, sobretudo, da desburocratização, mas de algo que eu nunca acredito, que é a fixação de prazo máximo. A gente sabe que esses prazos máximos fixados por lei não são a garantia, porque, por mais que a lei queira, por vezes a gente diz, olha, tentei vender e não consegui. Então, passou o prazo de 180 dias e o juiz vai acabar concedendo mais prazo. Mas, de todo modo, muitas vezes há a venda do ativo, há recursos da Basa em conta bancária e os credores não recebem, por vezes até pelas burocracias que o próprio Daniel descreveu, né, das guias de levantamento, mandado de levantamento. Então, houve também a preocupação do projeto de tentar, ainda que não em tudo que talvez pudesse ser possível, mas em tentar trazer algumas regras novas para acelerar ou para permitir essa possibilidade de pagamento de rateios, né, aos credores, mesmo antes da finalização completa do quadro geral de credores do julgamento de todos os incidentes e todas as impugnações. Mas indo para os pontos mais importantes, começando pelo gestor fiduciário, algumas dúvidas que a gente tem ouvido e acho que é importante esclarecer. Não é? Primeiro, de fato, logo que é convertida a recuperação em falência, como deve ocorrer na maior parte dos casos, ou decretada a falência, quando é convertida, melhor dizendo, a recuperação em falência, o administrador judicial da recuperação pode permanecer no cargo, se o juiz assim aprovar e determinar. Então, ele continua no exercício do cargo até que haja a convocação da Assembleia para que os credores, se assim o desejarem, elejam o gestor fiduciário. Então, não há uma solução de continuidade aqui, há um administrador judicial que continua e que, inclusive, terá que elaborar
a lista de credores terá que tomar as primeiras providências, deverá presidir essa Assembleia de Credores para a eleição do gestor fiduciário. Se não for conversão de recuperação em falência, for decretação de falência, o juiz nomeará um administrador judicial para exercer essa função e, como diz o Daniel, ele poderá ser confirmado pelos credores. Na verdade, se os credores ativamente não tomarem uma deliberação por maioria de eleger um gestor fiduciário, o administrador judicial nomeado pelo juiz continuará no exercício do cargo. A Aline fez uma observação, né? Enquanto a gente se preparava aqui para o debate. Puxa, mas será que em muitos casos os credores vão eleger gestores fiduciários? Alguns dizem, não, isso só vai acontecer nos grandes casos em que haja valores muito elevados em jogo, em que haja ativos de valor elevado em jogo. Eu não sei se o valor vai ser tão importante, mas, claro, o que eu acho que pode ser importante é se há perspectiva dos credores de receberem o pagamento de algum percentual relevante dos seus créditos. Se a falência tem um conjunto mínimo de ativos, um grupo de credores tem a expectativa de receber ou de ter uma recuperação de crédito mínima, poderá haver o interesse econômico dele, sim, de indicar o gestor fiduciário, ou de achar que o administrador indicado pelo juiz é mais do que competente para conduzir o processo como um todo. Então, a gente vai saber depois se a reforma vier a ser aprovada. É muito difícil de prever o futuro, mas não me parece que esse seja um regime restrito aos grandes casos. Também em casos menores, de valores menores, tudo é relativo. Credores poderão, para eles, aquele valor menor pode ser um valor muito relevante para aquele pequeno credor, que ele pode ter interesse de nomear um gestor que também vai ter uma remuneração adequada ao tamanho daquela falência e da expectativa de recuperação de crédito. Então, é uma alternativa que está disponível, ao meu ver, para todos os casos. A existência, como é que se dá a eleição do gestor fiduciário? Aí já veio. Então, a primeira observação é: se os credores não tiverem assembleia, não elegerem, continuará o administrador judicial nomeado pelo juiz. A assembleia, eu já ouvi críticas, a assembleia é muito custosa, é um absurdo, deveriam ter outras formas de fazer. Bom, hoje existem assembleias virtuais, a própria reforma de 2020 permitiu algumas facilitações de petições representando maioria em crédito. Tudo isso é saudável, mas não há outra forma de apurar a vontade manifestada pelos credores se não for ou por meio de manifestações escritas ou por meio de uma assembleia. E a assembleia é essencial para permitir debate, diálogo. Ela é uma data em que permite que as pessoas se organizem para buscar ou para fazer propostas. Então, a assembleia me parece ser um elemento necessário e o custo, de novo, ele pode ser altamente reduzido, seja com assembleias virtuais, como tem ocorrido, seja em ambientes que não precisam ser, não precisa ser no hotel 5 estrelas, pode ser. Então, o custo aqui é algo que pode ser relativizado. Se o credor não se interessar, vai acabar não ocorrendo, não vai haver quórum de instalação, ou não vai haver um comparecimento muito pequeno, e aí pode não haver nem a aprovação do plano de falência, nem a eleição do gestor fiduciário. A eleição será por maioria dos presentes em assembleia. E parece que essa deve ser a regra, não é? A maioria em valor de crédito parece ser a regra com maior legitimidade. É a regra geral, é o quórum geral que a lei prevê para as deliberações de assembleia na recuperação. Me parece que para a eleição do gestor também é um quadro adequado. Se não houver eleição, repito, continua o administrador judicial. Se houver a eleição, o gestor fiduciário se investe nas prerrogativas que eram do administrador e vai exercer sua função. E o juiz, como diz bem o Daniel, no caso dele descumprir as suas funções, violar a lei, pode instituí-lo a qualquer tempo. O projeto não reduz, eu não vi nenhuma disposição do projeto que reduza qualquer prerrogativa do juiz na falência. As mesmas prerrogativas continuam.
Só acrescentou essa possibilidade dos credores elegerem um gestor fiduciário e com a aprovação do plano de falência, determinadas providências de venda de ativo, de pagamento de passivo, não precisarem passar a todo momento por prévias novas autorizações judiciais. Indo para o plano de falência, para também encerrar aqui dentro do tempo que a gente combinou nessa fase inicial. O plano de falência, ainda que ele não seja aprovado pelos credores, ele me parece ter uma função muito importante na maneira como ele veio apresentado no projeto. Ele pode ser um guia para o próprio administrador judicial, e mesmo quando os credores não aprovam o plano, porque ele traz ali uma série de elementos em termos de como é que se pretende vender o ativo, como é que se pretende pagar o passivo, que podem ajudar a padronizar, em certa medida, o comportamento que um gestor de massa falida, seja ele administrador ou gestor fiduciário, devem ter na busca do que é o objetivo da falência, que é a maximização do valor do ativo e do pagamento do passivo no menor prazo possível. Esse é o grande objetivo, né? Então, o plano de falência, ele tem, e é importante dizer, não é? A lei permite, a gestão da massa falida, a empresa não termina com a decretação de falência, a própria lei, uma mudança ainda de 2005, permite a continuidade da atividade empresarial, mesmo após a falência, claro que aí visando a venda dos ativos e pagamento do passivo. Mas não há obrigação, como havia no passado, de finalização da atividade abrupta, que pode levar à perda de valor dos ativos em prejuízo dos próprios credores. E há muitas formas de venda de ativo, né? Pode ser que na falência os credores prefiram converter os seus créditos em ações, criar uma nova sociedade de credores e continuar aquela empresa agora como acionistas. Essa é uma alternativa, né? Queiram que vender parte dos ativos, outra parte criar uma sociedade que vai passar a ser dos credores para explorar aquela atividade. A venda, como é que se dá a venda? Vai ser por leilão? Não vai ser por leilão? Vai contratar um assessor financeiro para ajudar no processo de venda? Há muitas modalidades diferentes de venda de empresas ou de ativos de empresa, e a ideia, portanto, é que o plano de falência possa ser aprovado para contemplar esses modos especiais de alienação e, com isso, facilitar ao juiz, não é, que vai poder homologar, desde que respeitados, obviamente, os princípios da lei, aquele método. A mesma forma, o pagamento do passivo. Né? Credores podem dizer, olha, eu prefiro receber com desconto, mas com cuidado aqui, né? Eu quero receber em ações dessa nova sociedade, claro, mas aí com a obrigatoriedade de seguir a ordem prioritária dos créditos. Para aprovação, então, o plano de falência, guardadas as diferenças, que são várias, pode ter uma inspiração no que é o plano de recuperação judicial, que também dá uma abertura grande para o próprio mercado, para os agentes econômicos buscarem aquilo que parece ser o mais adequado, desde que respeitados os princípios da lei, e o judiciário, portanto, venha a homologar. Como é que se dá a aprovação do plano de falência? Agora mais 2 minutos. Também pela Assembleia de Credores, mas aí por votação por classe. Não é? E aqui não são as mesmas classes da recuperação judicial, são as classes da falência, para garantir um respeito realmente rigoroso à ordem prioritária dos créditos, à ordem hierárquica de pagamento de crédito na falência. Para um credor que pode ter até a maioria dos créditos na Assembleia, mas que está numa classe inferior, vamos dizer, um credor quirografário, não possa aprovar um plano que vai prejudicar. Eu vi aqui o credor que tem alienação fiduciária, ou o DIP, melhor dizendo, que esse é um credor concursal, né, e que vem ali numa categoria super elevada. Não pode, porque se o credor DIP, a classe DIP, não aprovar o plano, ele não é aprovado. Ou pode até ser superado o veto dele, aí vem as regras de Cramdown, desde que ele receba 100% do crédito dele, ou seja, desde que, melhor dizendo, nenhuma classe inferior a ele, e no caso do DIP ele está ali quase que em primeiro lugar, nenhuma classe receba um pagamento enquanto ele não recebeu 100% do crédito dele. Esse é o respeito à ordem
hierárquica dos créditos, que é mais rigoroso no plano de falência do que no plano de recuperação judicial. E por isso o cram down, que na recuperação judicial não é propriamente um cram down, é um quórum alternativo de aprovação de plano, como eu sempre gosto de falar. Na falência, não. Aqui, a possibilidade de aprovar um plano de falência contra a aprovação de uma classe depende da observação de critérios materiais. Então, por exemplo, que nenhuma classe inferior a ela receba um pagamento se aquela classe não tiver recebido 100% do seu valor. Então, houve um cuidado muito grande em pensar nesse quórum de aprovação do plano de falências para não permitir abusos ou manipulações ou desvios, não é, da ordem hierárquica de recebimento do crédito na falência. Então, me parece que é um projeto que traz novidades relevantes, mas são novidades, repito, optativas, opcionais. Então, o próprio mercado vai dizer se realmente são ferramentas importantes ou não. Eu acredito que o mercado certamente dirá que elas são. Vai numa direção de permitir maior possibilidade de influência, de acompanhamento pelos agentes econômicos das soluções empresariais necessárias para que haja êxito, parece contraditório, mas que haja êxito no processo de falência, que é o êxito de vender pelo maior valor possível, pagar o máximo possível de dívida no menor prazo possível, e acho que isso pode oxigenar, né, o ambiente da falência, melhorando não só a falência, que acho que é muito relevante no Brasil, né, a falência, todos os dados indicam que funciona muito mal no Brasil, como isso pode melhorar também a recuperação judicial, na medida que os credores percebam que a falência não é o fim do mundo, mas que ela pode também trazer resultados, e aí isso também influencia as negociações entre devedores e credores em recuperações judiciais. Para não passar demais do tempo aqui, agradeço muito a oportunidade e vamos para os debates, não é, doutor João? Olha, antes da gente começar até a tratar de algumas perguntas que o pessoal está mandando em chat e tal, Daniel sabe, inclusive, tem minha tese de doutorado, eu tenho muita reserva quando a gente começa a pensar em burocracias dentro do processo da Lei 11.101. Eu acho que essa questão de interesse público que se fala nesse tipo de processo, ele serve muito mais para cobrir um monte de pecado, com todo respeito a quem gosta de usar o tal do interesse público, do que propriamente garantir uma efetividade. É por isso que na minha própria tese de doutorado eu defendo uma incidência maior da análise econômica do direito, do realismo jurídico, do pragmatismo jurídico, para a gente poder andar melhor. Por que eu estou falando isso? Óbvio que não é para fazer proselitismo da minha tese. Eu estou falando isso pelo seguinte: muitos dos questionamentos que são feitos, eu acho que eles são importantes. As pessoas elas precisam pensar a respeito do projeto, obviamente, mas eu acho que a gente ainda tem um caminho muito longo de discussão no Congresso Nacional. Graças à generosidade do Daniel, do deputado Leal, eu pude participar de perto da reforma da 11.101, e como essa discussão legislativa ela é muito difícil, porque por mais que saia um texto que já, obviamente, né, isso também me desculpe aqueles que pensam em sentido contrário, mas assim, é impossível exigir, por mais brilhantes que sejam aqueles que estejam escrevendo um texto, é impossível se exigir que ele seja algo que vá cobrir diretamente todos os aspectos da prática. Para isso existe o Poder Judiciário, para isso existe a jurisprudência, que é o que vai acontecer. É óbvio que a intenção que se deve ter de um projeto desse é de desburocratização e de eficiência. Então, ou seja, se os credores, que são os maiores interessados, interesse público da Lei 11.101, a gente precisa começar a entender que não é qualquer interesse público. Que cobre, por exemplo, Daniel sabe, eu sou muito crítico à atuação do Ministério Público em processos de falência, sobretudo de recuperação judicial, sabe? Não vejo onde tem interesse público do Ministério, da atuação do Ministério Público aí.
Porque você precisa ter meios de resgatar o crédito daquele que investiu. E essa questão de interesse público, ela cobre outra coisa, que são alguns dos questionamentos que fizeram. O poder econômico, né? Como é que ficam aqueles credores de menor expressão econômica no processo? Empiricamente, eu afirmo, nesses 8 anos que eu estou atuando só com falência e recuperação judicial, empiricamente, quando o mercado trabalha num processo de falência, a chance dos credores receberem é maior. Por quê? Porque o mercado está vendo um processo onde você tem ativos que podem ser melhor trabalhados. A gente não pode trabalhar ativos dentro do ambiente judicial. Aliás, tem um voto do desembargador Áquio, de 2009, que fala que a venda judicial ela não pode criar a mesma expectativa da venda ordinária daquele bem. É um mercado diferente. Eu uso isso nas minhas decisões. Eu não estou. Então, eu acho que assim, quando a gente tem a perspectiva de ter um projeto que vai trabalhar com uma desburocratização de venda de ativos e de pagamento de crédito, claro que assim, não estou fazendo críticas às críticas, não é nada disso, né? As críticas muitas vezes elas estão relacionadas ao texto. Eu estou falando aqui da ideia. A ideia é excelente. Dentro dessa questão de interesse público e interesse de credor, algumas coisas me surgiram aqui. Eu até anotei. Vocês mencionaram que o gestor ele fica sob o comando do Poder Judiciário. Mas quais seriam esses limites? É aquilo que está distrito ao plano da falência? Porque o gestor, obviamente, ele vai ter que ter uma atuação alinhada com aquele plano que vai ser oferecido. Certo? Fora isso, como é que poderia ser esse controle do gestor? E aí, óbvio, né? Se é venda de bens, a gente entende mais uma vez essa questão da minha crítica a esse argumento do interesse público. E aí a doutora Aline fez uma observação muito pertinente de que existem processos e processos, realidades e realidades. A gente tem hoje o 114A, que permite uma extinção precoce do processo falimentar quando não há ativos suficientes. E aí você coloca isso para os credores, que podem querer falar, não, eu quero que o processo prossiga. Que dá um baita de um problema com a questão de interesse de agir. Porque se eu não tenho ativo na falência, qual que é o interesse do processo encaminhar? Né? Então, ou seja, ou o administrador judicial, e aí é super importante essa questão de plano, da profissionalização do AJ, dele muitas vezes querer continuar como gestor fiduciário, que é a questão do seguinte, já trazer um mapeamento daqueles ativos, se eles são suficientes, não são suficientes, para que se possa até mesmo ver o próprio interesse de agir processual no caminho da continuidade do processo. E aí, para terminar, então, controle judicial do gestor, 114A, e eu gostaria também que vocês mencionassem, e depois eu passo tudo para a Aline, sobre o papel do fisco e dos trabalhadores dentro da escolha do gestor e dentro do plano de falência. Por favor, vamos fazer o seguinte, vamos manter a mesma ordem? Eu começo com o Daniel e depois passo para o Munhoz. Vamos lá. Legal. Então vamos lá, vamos começar pelo final, João. Como é que ficam os trabalhadores na eleição do gestor fiduciário e na votação do plano de falência? Veja, eles só podem ser beneficiados, e eu vou dizer por quê. Eles não podem ser prejudicados. Pode acontecer que na votação do gestor fiduciário, que é feita por maioria de créditos, a maioria de créditos não seja dos trabalhistas. Pode ser que a maioria de crédito, e normalmente vai ser, seja dos bancos e do fisco, porque o fisco passa a votar nessa AGC. Então, os bancos e o fisco é que vão comandar a eleição do gestor fiduciário. A pergunta que se faz é: então eles vão trabalhar só para banco e fisco e vão prejudicar os trabalhistas. Por que não? Porque os pagamentos devem ser feitos com observância à ordem de prioridade. Os trabalhistas estão acima dos bancos, que ou são garantia real ou são quirografários,
e está acima do fisco. Então, esse gestor fiduciário vai ter que pagar integralmente os trabalhistas para depois pagar banco e fisco. Então, ele vai ter que ser bom o suficiente e eficiente de um tanto a fazer isso. Segundo, ora, o plano de falência que será apresentado, ele deve ser aprovado em todas as classes, né? E a classe trabalhista é uma classe. Sem a aprovação na classe trabalhista, não se aprova o plano, e os outros todos estão abaixo dos trabalhistas, né? Portanto, não haveria aí a possibilidade nem de crandown. O que vai acontecer, então? Esses credores mais poderosos, até para poder comandar o quórum de aprovação do plano de falência, vai querer comprar os créditos trabalhistas. E essa novidade é de 2020. O trabalhista pode vender e continua com a mesma característica. Então, você estimula um mercado secundário de crédito que só favorece os trabalhistas. Seja porque aumenta o valor do crédito deles, porque vai ter mais gente querendo comprar, seja porque dá a eles a possibilidade de sair do processo de falência e receber antes de todo mundo, né? Então, eu não vejo, em hipótese alguma, possibilidade de prejudicar os credores vulneráveis pelo comando da maioria do crédito, ou de bancos e fisco, no processo falimentar, em razão desses dois aspectos. O fisco, ele é parte do processo falimentar, ele não participa da recuperação, mas ele é parte interessada, porque ele é um credor que se enquadra na ordem de prioridade de recebimento na falência, então é natural que ele participe dessas deliberações enquanto fisco, e o projeto regula a participação do fisco nesses processos de falência. Um ponto que a gente não falou, mas que é relevante também, é o comitê de credores, né? O comitê de credores repaginado e turbinado, né? Que poderá ter, caso a Assembleia assim deseje, inclusive poderes decisórios, né? E não apenas poderes opinativos, mas poderes deliberativos, para que não haja necessidade de se chamar assembleias para isso. E no comitê existe um representante de cada classe, né? Então, enfim, não vejo como haveria possibilidade de fisco se sobrepor, além do que a lei já o beneficia, né, num processo de falência em relação a trabalhistas, que seriam aí os credores mais vulneráveis, né? Vou deixar o resto para o Munhoz, então. Falei do fisco, falei dos trabalhistas. Bom, deixa eu falar só da questão do interesse público, a minha opinião. Veja, eu sempre digo que falência e recuperação tem por objetivo preservar os benefícios econômicos e sociais que decorrem da atividade empresarial. Empregos, atividade, geração de riqueza, geração de tributos, etc. Na falência, se vai atingir esse objetivo com uma rápida realocação de ativos e pagamento dos credores. Porque quando você realoca ativos para outras cadeias produtivas, eles voltam a ser fonte desses benefícios. Quando você paga credores, isso também acontece, porque os próprios credores são agentes econômicos que precisam daqueles recursos para desenvolver as suas atividades ou então para consumir, no caso dos trabalhistas. Esse projeto, portanto, dá aos maiores interessados a possibilidade de escolher por formas desburocratizadas de atingir mais rapidamente esses interesses. E isso é o interesse público, é o interesse social, na minha visão, no processo. Eu vi uma pergunta no chat agora, eu esqueci quem falou, porque já correu aqui a lista, né? Dizendo assim, ora, está dizendo ali que vai perder um pouco de tempo no começo para escolher o gestor fiduciário, mas depois ganha com a desburocratização do cumprimento do plano. Então, por que não deixa o AJ desde logo e ele apresenta o plano? Bom, pelo seguinte, porque um plano com este grau de poderes delegados a quem vai cumpri-lo só será aprovado se os credores tiverem confiança naquela pessoa. Se eles não tiverem confiança no AJ, eles não aprovam o plano e nós perdemos essa possibilidade. Daí é que se dá aos credores a possibilidade de, se não confiarem, coloquem outro que seja da sua confiança. Outro AJ que seja da sua confiança. Então, com isso, eu passo a palavra para o Munhoz abordar os outros aspectos. Perfeito. Bom, primeiro, não posso concordar mais com as observações do
Dr. João, ainda não li a tese de doutorado, mas gostei já do encaminhamento dela e das observações do Dr. Daniel. Né? Muito rapidamente, essa coisa do interesse público tem que ser bem compreendida. Né? Interesse público numa matéria de natureza econômica, né? Empresarial. O que é o interesse público? É exatamente o que o Daniel falou. No caso da falência, em que já houve a determinação do fim daquela empresa, é a maximização do ativo, o pagamento do passivo, a realocação daqueles ativos para a geração de riqueza na sociedade e a mitigação das perdas havidas em decorrência do insucesso empresarial anterior. E óbvio, e aí respeitando credores vulneráveis, que a lei garante como? Com a ordem hierárquica de recebimento dos créditos. Então, com a hierarquia superior que se dá ao crédito trabalhista, com a posição que a lei assegura também ao fisco. Como chegar lá é o grande desafio, né? Qual o melhor instrumento para atingir esse que é o objetivo de interesse público? Um caminho é dizer, não, o juiz ele é quem está mais adequado para tomar todas as decisões. Então, ele nomeia o administrador judicial, ele decide como é que vende, ele decide como é que paga. Há modelos, né, dessa natureza. Eu me lembro que, na época da aprovação da lei de 2005, houve uma crítica muito grande a essa ideia de plano de recuperação judicial, aprovação em assembleia de credores. O projeto anterior era na linha, até na linha mais na lei anterior da francesa, era que cabia ao juiz tomar essas decisões, né? Mas prevaleceu uma orientação que hoje é amplamente dominante no direito internacional, pelo reconhecimento de que, em matéria econômica, se não houver a possibilidade dos próprios agentes econômicos terem uma participação ativa na tomada de decisões, em geral, os resultados, como o Dr. João disse, são inferiores. Então, o que esse projeto procura fazer com os dois pilares que ele tem, que é o plano de falência e o gestor, então, é realmente procurar desburocratizar o procedimento falimentar e permitir uma maior voz, uma maior capacidade de influência dos agentes econômicos, dos credores, são os maiores interessados em que aquele tenha um êxito, tenha uma participação maior. Agora, os credores vulneráveis, né, para usar essa expressão, estão muito bem protegidos, como disse o Daniel. Primeiro, porque eles recebem primeiro. Né? É a ordem hierárquica que define o seu recebimento. E o plano de falência e o gestor fiduciário não podem, de forma alguma, modificar essa regra. Né? Então, o plano de falência não vai poder inverter e dizer eu vou pagar primeiro o banco e o trabalhista depois, eu vou pagar primeiro o credor quirografário e o trabalhista depois. Não, o plano de falência vai poder dizer qual é o método de venda do ativo. Se primeiro vem o trabalhista, aí o meu interesse é maior ainda do banco, por exemplo, maximizar o máximo de valor na venda para dar para pagar não só o trabalhista, como também o crédito com garantia real, o crédito quirografário. Então, não vejo de que forma essas inovações trazidas poderiam piorar a situação de credores vulneráveis. Pelo contrário, acho que vão, de fato, eles continuam com os mesmos níveis de segurança, poderão ter uma participação mais ativa, mesmo que sejam minoritários na eleição do gestor, o gestor vai ter que gerir bem para dar para pagar a eles que vêm em primeiro lugar e depois os credores inferiores. E nas regras de plano de falência, repito, cada classe tem que aprovar, senão o plano não é aprovado. E somente pode ser superado o veto se nenhuma classe inferior receber antes do pagamento integral da classe que rejeitou. Então, me parece que há uma proteção muito adequada, acho que o interesse público aqui está sendo atendido. O objetivo é aumentar a eficiência do processo de falência, e esse sim é o principal objetivo de interesse público que nós temos. Acho que essas são as minhas observações. João, posso só complementar? Você perguntou de que forma o juiz controlaria, né, o gestor. Ah, sim, é verdade. Eu esqueci de abordar. Veja, o gestor fiduciário ele se submete ao mesmo regime do AJ
portanto, ele vai ser fiscalizado pelo magistrado, que poderá destituí-lo se ele descumprir o plano ou se ele descumprir a lei ou abusar da sua função. Então, ele pode ser destituído pelo juiz e ele vai ser fiscalizado pelo juiz, basicamente, no cumprimento da lei e no cumprimento do plano aprovado pelos credores. Eu vi também que a Mariana Jurado fez uma pergunta, aliás, um grande abraço para a Mariana, que é uma grande amiga, super competente. Ela perguntou, mas se aplica também ao gestor fiduciário todo aquele regramento do CNJ em relação ao administrador judicial? Sim, no que couber, evidentemente que sim, porque ele se assemelha, ou ele é o administrador judicial indicado pelos credores. Então, eu penso que, havendo a aprovação desse projeto, eu vou ser o primeiro a propor lá no Fórum Nacional de Recuperação de Empresas e Falências, o FONAREF, que se faça uma emenda ali dizendo administrador judicial e gestor fiduciário, que foi o que nós fizemos em vários pontos aí. Vários artigos da Lei de Falência estão sendo modificados por esse projeto, apenas então somente para incluir gestor fiduciário ao lado do administrador judicial, ou plano de falência, que era uma coisa que não existia. Então, se faz o mesmo lá. É o mesmo regime, vai ser fiscalizado da mesma forma. Daniel, E eu vi se eu uma puder outra complementar. pergunta também. O Rodrigo Dório, salvo engano, perguntou, o gestor fiduciário vai assumir a representação da massa? Vai. Vai assumir as ações? Vai. Ele vai ser o administrador judicial, indicado pelos credores. Desculpa, Munhoz. Perfeito. Não. Primeiro, de novo, concordando com tudo que você acabou de dizer, inclusive na questão do que se aplica, né, ao administrador, me parece que se aplica também ao gestor fiduciário. Queria lembrar de uma coisa sobre a fiscalização. O projeto também procurou melhorar o papel do comitê na fiscalização. Um dos pontos é, inclusive, a possibilidade do membro do comitê exercer individualmente os poderes de fiscalização, de pedir documentos, informações. Hoje, a gente ouve que muitas vezes se diz, eu acho até que a interpretação poderia ser diferente, mas há quem diga que com base na letra da lei, que o comitê só age de maneira colegiada. E aí eu já vi em muitos casos que a falta de interesse em indicar membro do comitê, porque eu sou trabalhista, vou indicar um, o devedor tem influência, ou o credor, ao contrário, em geral, o credor financeiro diz, eu quero indicar um, mas não adianta, porque o devedor tem muita influência, vai conseguir que o trabalhista indique alguém da confiança dele, os pequenos fornecedores, as microempresas, né, a classe 4 também, eles vão formar a maioria, e aí o membro indicado para o comitê não vai conseguir exercer individualmente nenhum papel. Aqui não, agora individualmente o membro do comitê vai poder exercer papel de fiscalização e ele poderá, portanto, também, no caso de abusos ou de irregularidades praticadas pelo gestor, indicar ao juiz que isso está ocorrendo. Sem dizer que os próprios credores também podem, em uma assembleia, substituir o gestor. Claro, não está indo bem, aí não precisa nem ser ilegalidade, né? Não está cumprindo bem a sua função, está sendo incompetente, eu imaginei que ele ia fazer um papel melhor e pode indicar um outro, às vezes até com muito mais facilidade do que o juiz quando ele tem que substituir, não é, um administrador judicial. Tá certo. Eu acho que eu vou parafrasear a Luciana do Veríssimo, vou falar para vocês assim, quando eu achei que eu tinha todas as perguntas, vocês vieram e mudaram todas as minhas perguntas. Então, assim, a gente já começou conversando antes da live, então várias coisas foram surgindo. E eu quero dizer que Daniel realmente se penitencia, esse nome foi assim, objeto das maiores críticas possíveis. Então, se foi você que sugeriu, realmente você merece né? Fica para a próxima, tá? Melhorar essa parte. E eu acredito realmente que a melhor parte que veio dessa mini reforma foi a questão do plano de falência. Essa parte realmente, ainda mais quando isso, mesmo que isso puder ser proposto pelo próprio administrador judicial, traz uma clareza que, na verdade, eu acho que isso já era uma determinação que deveria ser cumprida. Talvez não com tantos pontos e tantas especificidades, mas eu acho que já era um ponto que só serviu para trazer uma legitimidade para a gente formular esse tipo de cobrança, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes.
Mas, então, as minhas perguntas, a gente teve várias perguntas no chat, acho que a gente não vai conseguir fazer todas, e eu sei que tem uma preocupação grande dessa questão, mas os grandes credores ou os fundos vão adquirir os créditos por um valor mais baixo e vão votar. Mas isso já acontece hoje. A gente já tem essa realidade. Então, a gente vai dizer que isso vai começar a partir de agora, eu acho que né, quem está na prática já observa esse tipo de coisa. E os meus questionamentos para vocês vão mais na questão prática mesmo. Eu estou na vara de falência há pouco tempo, bem menos que o doutor João. O doutor João ainda teve, né, com o doutor Daniel para poder começar, para dar aquele start, né? Eu não, tive que começar na cara e na coragem, então é uma coisa mais complicada. Então, as minhas dúvidas são basicamente mais práticas. Por exemplo, quando no início do processo, nessa questão das impugnações que vão ser apresentadas da primeira lista, né, que o AJ vai apresentar, vai ser decidido por esse AJ? Como é que vai ficar a questão do pagamento desse AJ, mas principalmente nessa questão de restituição de valores que foram gastos, por exemplo, em vigilância, tudo isso vai ser abarcado por essa remuneração inicial, se eu não estou enganada, né? E essa questão dos poderes, da limitação dos poderes poderem ser atribuídos ao AJ, no caso da Assembleia não deliberar, eu queria saber de vocês um pouco sobre esses contornos, se esses poderes são fixos, ou se o juiz vai poder deliberar sobre um poder ou outro, ou não dar todos ao AJ, como é que ficaria essa questão? E a questão do quórum, Munhoz, eu acho que é uma parte fantástica, realmente. Hoje nós temos a Assembleia Virtual, não tem motivos, até vai incentivar que os credores vão desde a primeira, porque hoje na primeira primeira chamar a convocação, segunda convocação, então isso vai ser uma questão prática que acabou sendo bem resolvida, porque vai ser um quórum mesmo, vai exigir participação dos credores. E eu queria saber de vocês também sobre essa questão da operacionalização da controvérsia dos credores minoritários, se há da perspectiva de vocês, quando fizeram esses estudos para criar o projeto, se vocês já imaginaram qual a limitação que isso vai ter, né? E a questão da formação do próprio gestor, se vai abarcar aquelas formações do 21, né? Até o Daniel já respondeu sobre essa questão das responsabilidades que vão ser as mesmas do AJ, inclusive com as resoluções do CNJ. E a minha última dúvida, que eu acho que é um ponto crucial, assim, que a primeira reforma já veio para pontuar essa questão dos 180 dias, que seria para estimular essa rapidez. Esse plano de credores, tanto feito pelo AJ quanto feito pelo gestor, ele vai poder estipular um prazo maior, um prazo ilimitado, um prazo vai ficar em aberto essa falência até que tal ativo, até que tal coisa seja operacionalizada. E uma dúvida que assim, é uma questão bem sensível, mas a questão da busca internacional de ativos, dessa busca de ativos, como que ficaria isso no plano de credores e quando praticado pelo gestor judicial, porque ele é uma pessoa da confiança dos credores. Então, se vocês puderem assim, só desmistificar um pouco essa parte, eu acho que já... Só uma coisinha. O Rodrigo Adrião, ele fez uma pergunta aqui. Alguém saberia me dizer como mitigar os riscos para que o advogado da Massa Farida não seja eleito? Rodrigo, eu acho que assim, para alguém ser nomeado gestor fiduciário, vocês podem me corrigir. Ele precisa querer, né? Você não pode impor compulsoriamente uma obrigação para quem não quer assumir aquela função. Eu acho que eu não estou errado nisso, né? Eu acredito também que vai ser uma meio... Eu não sei, mas assim, os credores vão levar alguns nomes para a Assembleia, mas eu acho que ele poderia até, inclusive, o juiz atribuir isso para o próprio AJ, dizer, olha, se houver esse tipo de votação... eu não sei como operacionalizar isso, teria algum tipo de limitação, porque eu estava conversando com o Munhoz que, às vezes, desculpe o termo, não é ser pejorativo, mas é uma pessoa da cidade... né, que não tem aquela expertise toda, que acabava sendo nomeada naqueles processos pequenos, aquela coisa toda.
E se houver esse movimento, talvez, para a nomeação de uma pessoa não tão especializada, quais requisitos esse gestor, se há um mínimo, né? Se o 21 seria o mínimo a ser esperado de um gestor. Posso fazer algumas observações? Começando de Claro, novo Daniel, pelo fica à final? vontade. Desculpa, eu Sim, esqueci de passar a palavra. imagina, imagina. Os credores eles devem indicar um profissional de mercado que tenha as mesmas qualificações de um administrador judicial, né? A mesma regulação que se aplica ao administrador judicial se aplica ao gestor fiduciário, que, uma vez eleito, assume essas funções de administração judicial. A partir daí, vai apresentar o plano de falência, vai submeter o plano de falência à Assembleia Geral de Credores, e, uma vez aprovado o plano, ele vai cumprir aquele plano de acordo com o que foi estabelecido no plano e de acordo com a lei, né? Em relação ao administrador judicial provisório, foi uma das perguntas suas, né? O juiz ele vai arbitrar honorários para esse administrador provisório, tendo em vista o trabalho que vai ser feito até a Assembleia Geral de Credores para eventual eleição de um gestor fiduciário, que, se não for eleito, o juiz deverá recalcular o valor da administração judicial, considerando o trabalho que vai ser feito durante o processo todo. E durante o tempo em que o administrador judicial provisório exerce as suas funções, ele a exerce com plenitude. Eu ouvi uma crítica que dizia: o administrador judicial provisório tende a ser um incompetente porque ele vai ser substituído, ele não tem interesse de agir bem. Na minha visão, é justamente o contrário. Ele tem a chance de ser mantido. Então, no período em que ele estiver lá, ele vai tomar todas as providências que ele puder tomar de maneira mais competente possível para demonstrar aos credores que ele é uma boa opção. Então, ele vai poder contratar, tomar as medidas urgentes, né, o que o projeto fala. Então, contratar segurança para não deixarem invadir um imóvel, e ele vai ter, evidentemente, Alienação direitos dos bens perecíveis, aliás, tudo de isso. perecível, tudo isso ele vai poder fazer. Até mesmo, eventualmente, uma contratação uma busca de ativos no exterior, isso partindo-se da premissa de que isso seja urgente e de que não dê para esperar, né? Porque se dá para esperar ali o tempo suficiente para a AGC, não faz sentido esse AJ provisório fazer uma contratação dessa natureza, porque ela poderá ser revista depois pelo gestor fiduciário no plano de falência, né? E os credores aí vão dizer: não temos interesse em gastar dinheiro com isso, entendeu? Não temos dinheiro com isso. Então, foram tantas perguntas que você fez, Aline, que assim, eu lembro dessas. Não sei se está suficiente. Se não, me lembra aí que eu... Não, eu queria saber dessa operacionalização também, da controvérsia dos credores minoritários, também, se você puder falar, e a questão de 180 dias ser ultrapassado no caso desse plano de falência. E eu já queria aproveitar que o Jorge perguntou ali se o leiloeiro também vai passar a ser um desses profissionais nomeados pelo gestor. Bom, só vou falar essa e o resto eu vou deixar para o Munhoz, senão eu fico tomando o tempo todo aqui. Primeiro, um abraço ao Jorge. E o leiloeiro ele continua tendo uma atuação fundamental. Aliás, eu acho que é um mercado ampliado, né? Porque o leiloeiro ele poderá ser contratado pelo administrador judicial ou pelo gestor fiduciário, sendo que o gestor fiduciário é mais uma opção de nomeação para o leiloeiro dentro do processo, inclusive com um plano de falência que pressupõe até uma sofisticação maior, que vai exigir mais leiloeiro ou leiloeiros mais experimentados. Então, acho que continua a mesma coisa. Aliás, não, melhora, né, o campo de trabalho para os leiloeiros, na medida em que eles são os responsáveis pela venda, né? Se pode criar um processo competitivo de venda com muito mais liberdade, com muito mais criatividade, onde o leiloeiro também tenha muito mais liberdade e criatividade, desde que isso esteja no plano de falência devidamente aprovado pelos credores e homologado judicialmente. E os limites, João, do controle do juiz são os limites da legalidade, né? Então, quando
um ato é submetido ao juiz para homologação, isso não significa dizer que o juiz deve homologar, né? Não é um ato vinculado. O juiz vai analisar para ver se aquilo que foi deliberado pelos credores está de acordo com a lei. Aquilo que não estiver de acordo, o juiz faz um controle de legalidade de maneira muito semelhante ao que se faz com o plano de recuperação judicial. O juiz vai fazer um controle de legalidade. Bom, Munhoz, fala aí sobre os credores mais Ah, vulneráveis, né? sim, vou falar rapidinho aqui, Daniel. Bom, primeiro, acho que os credores, as impugnações dos credores minoritários sempre vão poder ser apresentadas, né? O devido processo legal, amplo acesso ao juiz está assegurado, e em tudo aquilo que seja a eleição do gestor fiduciário, seja a aprovação do plano de falência, seja o conteúdo do plano de falência, tudo aquilo que violar uma disposição da lei ou um direito que a lei assegurou ao credor, que a gente está chamando aqui de minoritário, ele vai poder suscitar ao juiz, né, o seu ponto, e o juiz vai poder tomar a providência adequada, né, seja para dizer se gestor não foi adequadamente eleito, ou esse plano de falência não pode ser homologado dessa forma, e assim por diante. Sobre os 180 dias, eu queria fazer um comentário rápido, né? Primeiro, esses prazos que a lei define, que envolvem matéria empresarial e que pretende abarcar a realidade do país e a realidade das mais diferentes falências. 180 dias para vender os ativos de uma massa falida, ou pode ser muito longo, ou pode ser muito curto. É impossível imaginar que ele seja um prazo adequado. No máximo, por isso que esses prazos mandatórios, eu entendo, o desejo da lei foi vamos acelerar, mas não acho que seja assim que se atinge o melhor objetivo. Então, ele acaba funcionando na prática, até por necessidade do juiz decidir os casos práticos, muito mais como uma diretriz do que, porque se o juiz se defronta com uma situação que é impossível vender o bem em 180 dias, o que ele vai fazer? Ele não passa de mágica, vai encontrar um comprador ou vai. Não é viável. Então, me parece que a melhor interpretação é que se os próprios credores, na aprovação do plano de falência, aprovam algum método de alienação que pode levar mais do que 180 dias, isso é perfeitamente possível do juiz homologar. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que a falência envolve uma holding que tem participações de controle em outras empresas que não faliram. Em geral, um M&A de uma empresa, né, leva mais do que 180 dias. Precisa fazer um processo de due diligence dos potenciais compradores, eles precisam examinar, vai haver uma negociação, contingências. Mesmo em casos menores, empresas menores, é muito raro conseguir fazer tudo isso em 180 dias. Então, me parece que aqui o plano teria a possibilidade de prever um método diferente e o juiz não ficar impedido de homologar por conta desse prazo previsto na lei. Certo, eu agradeço as respostas. Eu acho que assim é importante a gente continuar essa discussão. A gente vai ter outras oportunidades. Espero que para frente a gente possa marcar alguma coisa no sentido de fazer um debate mesmo, os contra versus os a favor. Acho que vai ser interessante também. E agradeço ao Munhoz e ao Daniel pela presença e espero que possamos nos encontrar de novo para discutir mais um pouco essas questões. João, se quiser encerrar. Obrigado. Vou encerrar mesmo. Essa questão de controle de legalidade, problemas, podem ter certeza, não está no PL, o problema está em como nós fazemos o controle de legalidade. Hoje, por um excesso de zelo e sem embargo, obviamente, a atuação das pessoas, mas eu acho que a gente está num controle de legalidade nos aproximando aí de uma concordata, mais propriamente, problema muito dessa retórica deontológica dogmática que impede até o teu critério, Daniel, lá do controle tetrafásico, de atingir uma eficiência melhor, né? Porque isso se revela insuficiente. Então, acho que esse controle de legalidade, vamos ver como é que isso vai ficar no futuro. Quero agradecer de novo Munhoz e o Daniel pela boa vontade aí num feriado da cidade de São Paulo. Parabéns à nossa cidade aqui de São Paulo, né, pelos seus, acho que 460, 470 anos.
Eu fiquei mais me preparando para lá. 470, 470. Então, nosso não duco orduco, que é o que está na bandeira de São Paulo, não sou conduzido, conduzo. Obrigado, gente. Obrigado, Line. Obrigado àqueles que nos assistiram. Teremos outras discussões a respeito do PL e de outros temas de direito empresarial aqui no canal do Fonagem no YouTube. Bom final de noite, começo de noite aí para todos. Pessoal, muito obrigado. Um grande abraço. Até breve. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigado, muito Tchau. obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.